E aí, pessoal, Francisco Maciel, aqui no Toques do Chico, o canal em que o psicólogo responde, falando hoje de poder. Será que você anda com muito poder? Será que você anda com poder em baixa? Qual que será que é a diferença entre poder e liderança? Quando a gente fala em liderança, a gente tem um assunto muito amplo, não é? Liderar é motivar, é sensibilizar, é comunicar, é inspirar as pessoas. Quando a gente fala em poder, muitas vezes a gente tem uma percepção às vezes negativa ou deturpada do que seja ter poder. Porque poder é visto em várias situações a partir do seu aspecto negativo. E poder não é negativo. Se a gente pensar de uma forma bem simplificada, eu diria que poder é a capacidade que uma pessoa tem de gerar dependência em outra ou outras pessoas. Quanto mais eu consigo fazer com que alguém seja dependente de mim, mais poder eu tenho em relação àquela pessoa. Poder é dependência. Vejam, e quanto mais aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu gero, provoca a dependência no outro, maior é o meu poder em relação a outra pessoa. Portanto, se aquilo que eu tenho, que eu sou, é raro, é caro, é insubstituível, é escasso, mais poder eu mobilizo em relação aos outros. Porque a dependência que eu gero nestas outras pessoas é maior. Se por outro lado aquilo que eu tenho é abundante demais, é substituível demais, é encontrado demais por aí, eu não gero dependência no outro. Consequentemente, eu não tenho poder sobre o outro. E há vários tipos de poder, obviamente. Existem poderes de todos os tipos, desde o poder legítimo, que é aquele poder que decorre do cargo que você ocupa, da função que você ocupa, e isto gera dependência nos outros, ao poder, por exemplo, de recompensa, que é o poder que você tem em decorrência, talvez, do status, da função, da posição que você ocupe e que lhe dá a prerrogativa de recompensar os outros. E a prerrogativa, obviamente, de recompensar os outros faz muitas vezes com que os outros dependam de você. Há o poder coercitivo, que é o poder de aplicar penalidades, punições em função da posição que você ocupa. Há o poder de informação, quando você tem dados, informações estratégicas, sigilosas, raras, que faz com que as outras pessoas dependam de você. Isso é muito comum em empresas, isso é muito comum em relações em que uma pessoa detém informações que são extremamente necessárias às outras pessoas. Isso faz com que as outras pessoas dependam de quem tem essa informação. Existe o poder de especialização, que é o poder que uma pessoa tem em função das competências que ela possui. Quando ela tem conhecimentos, habilidades, atitudes específicas que fazem com que ela se torne extremamente necessária aos outros e que os outros dependam dela. Portanto, vejam que há tipos de poder que são diferentes e, consequentemente, quanto mais tipos de poder nós temos, maior é a dependência que nós mobilizamos nos outros. Existe o poder de referência, que é o poder que se dá em função do seu carisma, em função da forma como as pessoas lhe veem e que fazem com que você se torne para estas pessoas alguém extremamente importante. Quanto mais eu vou juntando tipos de poder, o poder legítimo, o poder coercitivo, o poder de recompensa, de informação, de especialização, mais poderoso eu sou, quase um super-herói da Marvel. E que é tão importante nos dias de hoje, porque as pessoas precisam de outras pessoas que sejam referências, que sejam pessoas que façam a diferença, que façam falta. E óbvio que se eu tenho tipos de poder diferentes, eu tenho formas de exercitar esse poder diferentes também, não é? Vejam lá, eu posso exercitar o meu poder através da pressão, através da ameaça. Esse é um exercício de poder mais duro.
Eu tenho como forma de exercitar o meu poder, por exemplo, a troca. Quando eu ofereço uma moeda de barganha para conseguir aquilo que eu quero. Eu tenho formas de exercício de poder muito mais tranquilas, como, por exemplo, a persuasão racional. Quanto eu tenho fatos que são fatos em relação aos quais não há argumentos, eu tenho uma possibilidade de convencer o outro muito mais tranquila. Por quê? Diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Se eu tenho evidências, se eu tenho lógica, é mais fácil mobilizar o outro. Eu tenho apelo inspirativo, que é quando eu apelo para o comprometimento emocional do outro em função das expectativas, dos valores, dos sentimentos da outra pessoa. Eu posso ter formas intermediárias de exercitar o poder. Por exemplo, eu tenho a coalizão. Quando eu busco o acordo da maioria para que a maioria junta consiga mobilizar uma pessoa a agir como esta maioria gostaria. Eu tenho a consulta, é uma outra forma de exercitar o poder, quando eu coloco a pessoa na situação para que a pessoa ela se sinta parte daquela situação, da tomada de decisão, e ela se envolva de uma forma muito mais parruda. Vejam que o poder, ele tem nuances que, quando somadas, nos dão maior ou menor possibilidade de tornar os outros dependentes ou não de nós mesmos. Uma pessoa que detenha, por exemplo, a cura do câncer, a cura da AIDS, ela tem muito ou pouco poder. Uma pessoa dentro de uma empresa que tem informações sigilosas que só ela tenha e que outras pessoas não tenham de forma alguma. Uma pessoa que tenha uma especialização, um conhecimento que é muito raro e que outras pessoas não têm. Ela vai ser mais ou menos valorizada no mercado. Vejam, hoje nós estamos em busca, sem dúvida alguma, de nos diferenciar, de conseguirmos ter uma ascendência maior ou menor em relação aos outros. Será que você está exercitando as suas formas de poder de um modo adequado? Será que você está exercendo tipos de poder que se somam e que te tornam um pouco mais necessário aos outros? Pensa nisso. Poder não é negativo. Não estamos falando de uma questão ética. Estamos falando de como exercitá-lo, como ser imprescindível. Pensa nisso. Beijo, traz sua dúvida. Não se inscreveu no Toques do Chico ainda? Como não? Por que não? Tô te esperando. Até o próximo vídeo.